Olá, esse trabalho tem como título Estudo em Primeiros Princípios de Estruturas Eletrônicas de Nanofitas de Pentahexagrafeno. Eu me chamo Alexandre Nascimento e conto com a colaboração dos colegas Fabrício Vasconcelos e do professor Eduardo Costa Girão. Essa apresentação seguirá essa estrutura e quando se fala em materiais bidimensionais à base de carbono, não podemos deixar de falar do grafeno. Então, o grafeno é uma rede hexagonal de átomos de carbono com hibridização sp2 e ele foi isolado pela primeira vez em 2004 por esses pesquisadores, André Gaien e Konstantin Novoselov, que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010. Aqui está o trabalho em que eles divulgaram esses resultados. O carbono ele pode ter as seguintes hibridizações. Então tem a hibridização sp, sp2 e sp3. Aqui eu trago alguns exemplos. Hibridização sp, nós temos cadeias unidimensionais com ligações alternadas simples e duplas. E aqui nós temos, para o caso do grafeno, os átomos têm hibridização pura sp2, então forma essa rede planar 2D, e da hibridização sp3 nós temos aí o diamante, que tem essa estrutura 3D. Podemos ter nanoestruturas onde é apresentado um misto dessas hibridizações. No primeiro caso, um exemplo onde nós temos hibridizações do tipo sp e sp2. Aqui eu trago como exemplo o grafeno e alguns tipos, algumas variações dessa nanoestrutura, onde se inclui ligações triplas entre os hexágonos e esse material é puramente bidimensional, possuindo aí hibridizações sp e sp2. Um outro exemplo com um misto de hibridizações é o caso onde nós temos hibridizações quase sp2 e hibridizações sp3, que é o caso que eu trago aqui, é o pentagrafeno. Então o pentagrafeno é um alótropo do carbono e ele possui esse misto de hibridizações. É quase sp2 porque ele não é totalmente planar. Então aqui nós temos uma estrutura enrugada devido a essa mistura de hibridizações. Dentro dessa classe, em 2016, Zhang ele propôs aí uma estrutura 2D, uma nanoestrutura, denominada pentahexagrafeno, ou PH-grafeno, aonde nós temos uma rede de átomos de carbono com hexágonos e também pentágonos. Nesse trabalho, Zhang também propôs uma rota de síntese para se obter essa nanoestrutura. Então aqui no item A, ele propôs material C36, aonde por esfoliação mecânica, como no caso do grafeno, pode ser obtida essa nanoestrutura. E um outro exemplo é criando defeitos pontuais na rede de grafeno ou rotacionando ligações entre átomos de carbono. Então, aqui nós temos uma sequência que pode dar origem a essa estrutura proposta. Bom, a título de comparação, aqui trago um gráfico de energia por átomo em termos da densidade de átomos, e observem que o grafeno desses materiais é o que é mais estável. Então o pentahexagrafeno está aqui, no 8, né? Então próximo ao pentagrafeno. E aqui a estrutura de bandas e também a densidade de estados. Observem que em torno do nível de Fermi, ele preserva os cones de Dirac que são apresentados no grafeno. Então isso é uma característica muito importante lá no grafeno, e aqui também não vai ser diferente.
Bom, então, com base nisso, nós propomos o estudo de nanofitas desse material, que até então na literatura ainda não existe, e usamos para isso a teoria da densidade, teoria do funcional da densidade, implementada com o código Siesta, e aqui trazemos os parâmetros utilizados para nossos cálculos. Bom, as nanofitas elas podem ser geradas a partir de cortes em determinadas direções cristalográficas do pH grafeno. Então aqui nós podemos obter nanofitas do tipo zigue-zague e nanofitas do tipo armchair. Nós fixamos a largura dessas nanofitas e variamos o tipo de borda. E para fixar a largura, nós fixamos o número de hexágonos dentro dessa célula unitária. Então, nesse caso, nós temos 3 hexágonos e para o caso armchair, nós temos 5 hexágonos. E variamos o tipo de borda. Para o caso zigue-zague, podemos ter 7 tipos de borda diferentes. E para o caso armchair, nós podemos ter aí 4 tipos de bordas diferentes. E, como resultado, nós classificamos, para o caso zigue-zague, nós classificamos em algumas famílias. Então aqui eu classifiquei família 2, ZZ2, ZZ6, ZZ7, aquelas estruturas que apresentam densidade local de estados mais próximos às suas bordas. Todos esses casos apresentam comportamento metálico e aqui nós podemos observar que os elétrons estão totalmente concentrados nas bordas. Para uma outra família, nós temos aqui 3, 4, 5. Então vejam que já começa a aparecer estados mais no interior das fitas, tá, no book, e também ainda apresenta estados localizados aí nas bordas. Como antes, essas nanofitas do tipo zigue-zague ainda se apresentam em um estado metálico. Para o caso ZZ1, que é o menor dessas estruturas, nós temos ainda nanofitas metálicas e, diferente dos outros casos, os estados eletrônicos estão totalmente concentrados no book. Todos esses estados que eu apresentei até agora foram estados não magnéticos. Para o caso magnético, para essa estrutura em particular, vejam que nós temos aí uma divisão, né, uma polarização de spins em diferentes subredes dessa estrutura. E além disso, ele apresenta uma abertura de gap. Tá? Então, observem aqui que nós temos um gap quando eu trato o caso magnético. E essa estrutura, ela apresenta uma energia total menor do que a estrutura não magnética, em torno aí de 0,77 eletronvolts. Ok? Para o caso armchair, estão ainda em andamento, mas eu quero destacar dessas estruturas menores que elas apresentam agora comportamentos semicondutores, ou seja, possuem um certo gap de energia, todos esses casos, e essas já apresentam um comportamento praticamente metálico. Bom, então como conclusão, nós fizemos os cálculos de primeiros princípios para nanofitas de pH grafeno a partir aí da estrutura 2D. Nós calculamos a estrutura de banda para 2 tipos de borda, zigue-zague e armchair, mantendo a largura fixa, e verificamos que todas as nanofitas zigue-zague apresentam comportamento metálico, e para um caso magnético temos a abertura, a indução da abertura de um gap de energia com energia total menor do que aquele caso não magnético. Então,
Verificamos os diferentes tipos de estados de hibridizações nas bordas e também no book. Então era isso. Obrigado pela atenção.